Marinho Júnior que chegou, com a certeza de gol pra nação tricolor. O Cuco chegou, a galera extravasa o Bahia brocou. Marinho Júnior que chegou, com a certeza de gol pra nação tricolor. O Cuco chegou, a galera extravasa o Bahia brocou. E vem mais, por ele vai, e vem mais, por ele vai. Fala, minha turma tricolor, tudo belezinha com vocês? Marinho Júnior na área, estamos por aqui para mais uma vez um bate-papo diferente do que vocês estão acostumados, né? Geralmente a gente traz lives e jornadas e hoje eu tenho uma honra aqui no canal do Puco de receber o técnico do time feminino do Esporte Clube Bahia, que está fazendo uma campanha fantástica. A gente vai ter muito assunto para falar aqui com o Felipe Freitas, ele que chegou no ano passado após a saída da Lindsay Camila, campeã da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, e está aí à frente do Esporte Clube Bahia, próximo de completar um ano do esquadrão. Um abraço, meu querido Felipe, seja bem-vindo ao canal do Puco, velho. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Que honra poder participar, você é referência aí na cobertura do Bahia. É sempre muito importante o futebol feminino ter voz para todos os cantos da torcida baiana, então estou muito lisonjeado por fazer parte desse dia de hoje. Felipe, a gente já começa, né? Você chegou em agosto do ano passado, após um excelente trabalho da Lindsay, e quando se chega após um excelente trabalho, eu acho que, independente de como é o profissional, já chega uma carga maior de responsabilidade. Tipo, uma coisa é quando um técnico cai, o outro chega para fazer um trabalho. O outro problema é quando a Lindsay faz um excelente trabalho, é campeã da Série A2 e um outro clube chega, coloca ali um projeto diferente e traz. Da mesma forma que o Bahia foi atrás de vocês em outro clube e tirou. Fala dessa chegada primeiro, Felipe, lá de agosto de 24, quando você aceita o convite do Grupo City, posso dizer assim, e vem comandar o Esporte Clube Bahia, velho. Muito bom, foi bem desafiador, né? Como você falou, teve um excelente trabalho da Lindsay. O que só abrilhantava um pouco mais a minha chegada, porque eu sabia que eu estava vindo para fazer jus àquilo que estava sendo entregue, e eu vinha de um clube agora também. Quando eu saio do Flamengo para vir para cá, no momento da minha saída, o time estava na semifinal do Brasileiro Sub-20 e nós fomos campeões, né? Eu comemoro como um título que vivenciei todo o processo, não participei da parte final apenas. Então, sabia dos desafios, mas tinha muita convicção do meu trabalho, da minha capacidade, tudo que aquilo que a gente podia entregar e agregar já todo o trabalho que Lindsay e sua comissão já estava fazendo, como uma brilhante A2, e a gente dá sequência nisso, fazendo um excelente campeonato baiano, uma ótima Leeds Cup, e assim a sequência do campeonato brasileiro da Série A1. A gente vai falar sobre esse Campeonato Brasileiro da Série A1, mas antes eu queria que você falasse sobre a evolução lá do técnico dessa equipe, de quando você chegou para o Bahia de hoje, inclusive mudanças, né, em peças, saídas e chegadas nessa equipe. O que é que você pode falar para o torcedor do que mudou daquele time que subiu para o time que hoje disputa essa Série A1? Essa sua pergunta é muito boa. Quando você muda de categoria, né, da Série A2 para a Série A1, muda-se muitas coisas. E o primeiro ponto foi a mentalidade das atletas, né? Eu tentei trazer muito uma mentalidade vencedora. O Bahia veio de outros anos de acesso e descenso, e a primeira coisa que eu quis mostrar para elas, falei, cara, isso pertence à história do Bahia, mas não à nossa realidade. Então foi o primeiro passo que a gente tentou. O segundo foi uma mudança em característica de jogo. A Lindsay tem um jogo muito vertical, né? E sempre foi assim, de acelerar muito as beiradas, as pontas. Eu busco um jogo muito mais de leitura de vantagens e aproveitar de acordo, ou acelerar a verticalidade, ou aproveitar algumas ações muito mais apoiadas, ou ações para que você potencialize outras vantagens que não a velocidade. Essas são as duas mudanças que eu digo um pouco mais gritante, digamos assim, em termos de diferença. No mais, eu vejo pequenas mudanças.
desde o ambiente de trabalho, desde algumas cobranças e exigências em relação, por exemplo, a métricas físicas. A equipe, quando eu chego, eu estava no meio do Campeonato Baiano e acompanhei de perto a Série A2, então tinha uma necessidade de subir suas valências físicas se quisesse competir de igual numa Série A1, então a gente tentou isso. Nós sabíamos que boa parte do nosso elenco seria mantida para 2025, então era potencializar esses atletas para que evoluísse o mais rápido possível nesse momento, e aí a gente começa a trabalhar. E por fim, um outro aspecto muito importante foi a de leitura e interpretação do jogo. Em categorias mais baixas, seja por idade ou em divisões mais baixas, há uma dificuldade maior de leitura do contexto do jogo, e aí nós inserimos muitos trabalhos desses para que as atletas identificassem melhor o jogo e tomassem melhores decisões para que o jogo ficasse cada vez mais na mão da atleta para ela decidir. A estratégia é montada pela comissão, mas os atletas vão ter as decisões mais finas. Esses daí foram os ajustes mais intensos que nós buscamos trazer, além de alguns outros menores. Eu queria que você falasse a respeito da importância da Thalita, Felipe, porque você falou do Campeonato Baiano e a Thalita era auxiliar da Camila, né, da Lindsay, e ela assume ali interinamente até a sua chegada e vocês conquistam esse título estadual com a Thalita no comando da equipe até a sua chegada. Como é que tem sido essa relação? Porque geralmente treinadores chegam, tem aqueles profissionais que ele é mais... se relaciona melhor e tal, e você continuou esse trabalho agora com a Thalita aqui no Bahia. A Thalita foi muito importante para o processo, né? Ela conseguiu absorver parte do trabalho da Lindsay, fazer ajustes enquanto ela ficava interinamente e passar para mim com todos os pontos positivos e negativos que tinha para que nós desenvolvêssemos juntos. Então ela foi fundamental, estendo além dela toda a outra parte da comissão que vem se estendendo cada vez mais, não deixando de falar principalmente da Carol, que faz toda a parte pensante do processo, né, do macro. Então, todas as pessoas, elas foram e são muito importantes. Só que nessa fase a Thalita, ela contribuiu muito, porque quando você entra numa equipe que está já jogando e tem treinado foram quase 8 meses, a ideia do treinador é como ele se adaptar o mais rápido às atletas, e não o oposto, fazer com que as atletas mudem. Então, eu começo a adaptar e colocar algumas ações do que eu penso de modelo de jogo. E aí a Thalita foi fundamental para isso, para fazer com que fosse de uma maneira mais suave e muito positiva. A gente faz um excelente campeonato baiano, com uma final de goleando de 4-0, se impondo. Eu achei que a gente conseguiu muito aproveitar todo esse processo sem rupturas. Com relação ao Campeonato Brasileiro da Série A1, vamos lá, né? Você pode ser aí o primeiro técnico a conseguir colocar um clube nordestino na próxima fase. E você falava que quando chegou, você tentou extrair isso das meninas, de pensar diferente, porque nos anos anteriores o Bahia subia, primeiro que não conseguia chegar na final da Série A2, né? E com a Lindsay ano passado chegou e conquistou o título. E agora com você, o Bahia tem, nesse final de semana aí, a possibilidade, e vai, com fé em Deus, conquistar, inclusive, uma vaga para a próxima fase. O que é que você pode falar dessa Série A1, Felipe, de 2025? O Bahia vem fazendo história há um bom tempo, isso é muito bom. A gente, além de ganhar o Campeonato Baiano, por mais uma vez, a gente chega na Ladies Cup, uma primeira final de uma competição internacional, enfrentando seleções, enfrentando clubes internacionais, já era um preparatório para esse ano. E então, quando a gente chega em 2025, o desafio era muito claro para a gente e onde nós queríamos chegar. Sempre traçamos esses objetivos junto com as atletas, alinhando as expectativas e sempre buscando colocar todas voltadas e direcionadas para esse objetivo. A gente começa o ano com oscilações que são muito comuns para um time que sobe, e mais 50% das atletas são remanescentes.
e começa a fazer esse trabalho e buscando fazer história. Então a gente vence um primeiro jogo fora da competição, a gente consegue vencer de virada por uma primeira vez, a gente consegue fazer várias primeiras vezes, vários recordes batidos. E um deles já foi batido, que é não ser rebaixado. Então nós fomos a primeira equipe a se manter, a primeira equipe do Bahia a se manter na Série A1. Isso é muito bom e mostra que o trabalho estava certo, mas o nosso objetivo sempre foi muito maior. E o que tange parte competitiva, então chegar na próxima fase e na próxima fase desempenhar cada vez melhor e conquistar outros objetivos que nós temos claros, mas dentre eles formar melhores atletas, fazer com que atletas que não tinham conhecimento no cenário nacional e fossem melhores conhecidas. Então hoje a gente tem atletas que foram convocadas pela seleção, e aí nos casos nós falamos de seleção paraguaia ou seleção uruguaia, por exemplo. Temos atletas que são monitoradas pela seleção brasileira, muitas atletas que dentro do cenário nacional por anos não tiveram um reconhecimento tão forte. Aí eu vou dar exemplo da Suelen, uma atleta que tem se destacado bastante na nossa competição, Caiusca, por exemplo, entre outras atletas. A própria Yane já vem fazendo uma história recente aqui no clube, a Dan, que tem uma história muito longínqua, mas tem se destacado, Ariane, Camila, entre outros. Então a gente conseguiu potencializar isso, que foi nosso objetivo, que é fazer um futebol melhor, classificar para as fases posteriores e alcançar objetivos maiores, ser competitivo de igual para igual, como a torcida baiana precisa e merece, que é um time aguerrido, audacioso, com vontade de ganhar o tempo inteiro, e fazer com que essas atletas cada vez sejam melhores vistas para o mercado, que isso faz com que a engrenagem Bahia funcione cada vez mais, entre mais dinheiro, a gente busque comercializações e contrate mais, e assim funciona, e a gente vai evoluindo para objetivos maiores ainda. Eu vou perguntar sobre as atletas daqui a pouquinho, mas antes eu quero que você fale sobre a experiência de domingo. Arena Fonte Nova, torcedor marcando presença, a gente até saindo da corrida que a associação promoveu na Orla e indo para a Fonte Nova. O que é que você pode falar do que foi a atmosfera do domingo na Arena Fonte Nova, onde o Bahia venceu o Ferroviário pela primeira vez? Cara, foi algo mágico, assim, são algumas coisas que a gente não consegue descrever, por maior poeta que você seja, ou musicista, de tão lindo que é. Eu vivenciei a torcida do Bahia em alguns outros estádios que nós jogamos, em um público menor. Vivenciei nos jogos masculinos acompanhando em públicos muito maiores. E quando você está dentro da arena, você vivenciar o canto, aquela vibração, uma energia, a torcida jogando junto, isso é uma coisa mágica, assim, é indescritível falar. Eu vivenciei uma coisa que eu ouvi por muito tempo antes desse jogo, que foi o eterno gol do Aldinei. Eu consegui vivenciar isso pela primeira vez na minha carreira dessa maneira, que me arrepia agora de falar isso. Foi no nosso jogo, primeiro jogo contra o Inter, a gente faz o gol no último minuto e lá a história já estava se concretizando do que nós tínhamos pela frente. E aí quando eu chego na Arena Fonte Nova, eu falei, cara, o lugar ele é muito místico, ele é muito emblemático. Eu vejo as atletas entraram lá como se aquilo, um pertencimento muito grande delas, e que, pô, aqui é de fato nossa casa, vamos fazer acontecer. E aí parece que tudo flui de uma maneira tão leve, tão suave, que, como eu disse, eu não consigo pôr em palavras essa sensação, mas ela está certamente entre as melhores sensações que eu vivi na minha vida. Felipe, como fazer o torcedor entender que o futebol feminino ele merece respeito e pode acompanhar mais de perto? Tipo, tá mais vezes, seja Fonte Nova, Pituaçu, Feira de Santana, onde esse jogo acontecer, para deixar o evento mais bonito, podemos dizer assim. Marinho, essa sua pergunta ela é exatamente sensacional. Eu vou te falar o porquê. Como convencer o torcedor de que precisa de melhor respeito? Primeiro que todo mundo é filho de uma mulher, já começa por aí. Nós precisamos respeitar todas as mulheres.
E as mulheres, nosso país, ele é um país que, pela sua colonização e a maneira, uma colonização muito por exploração, ele tem vários, não são sintomas, me perdoe a falha várias sequelas, tem várias sequelas. Dentre as sequelas, diferenças raciais absurdas que atrapalham muito, e, entre outras, as diferenças de gênero. E essas diferenças de gênero, elas são muito impactantes. As mulheres foram proibidas de jogarem futebol por 40 anos, além de ter um início muito tardio ao jogo do futebol. Imagina nós tirando 40 anos do futebol masculino, e vamos colocar da década de 50, beleza? Até a década de 90, ok? Nós teríamos apenas um bicampeonato mundial de Copa do Mundo, se nós tirássemos, proibido. Nós teríamos 94 e 2002. Isso se nós conseguíssemos desenvolver nesse período. Foi o que aconteceu com as mulheres. Então, requer paciência e tolerância, como qualquer pessoa. Como hoje, seu filho, sua filha está se desenvolvendo, e você está ensinando o abecedário, você não vai querer que ele já soletre ou declame um poema, algo assim, porque não vai dar. Requer tempo ao tempo. O futebol feminino, ele está desenvolvendo, e aí eu vou para a parte que eu acho que é a mais impactante. Por que torcer para o futebol feminino? A pergunta não é essa, é por que torcer para o Bahia? Porque o torcedor olha gênero, é Bahia. Quando isso daqui está lá dentro, está representando o Bahia. Quando tem qualquer desporto com esse escudo aqui, o torcedor ele tem que fazer aquilo que eu vejo e vi muitas vezes. Que é aquilo que faz arrepiar e falar assim, pô, esse é o sangue baiano. Esse é o sangue que faz a diferença de um estado sensacional, que por muitas vezes é um estado que acaba sendo e foi por muitas vezes muito depreciado em relação a todo o país e tem uma força muito gigante. Então, essa força tem que entrar em campo por muitas vezes. Essa força precisa. Então, são esses motivos que eu justifico que todo torcedor deveria dar um apoio mais forte a isso. E aí, novamente, o que eu garanto é que com esse apoio frequente, cada vez mais nós vamos fazer um futebol feminino do Bahia melhor, mais vistoso e mais alegre. Quem foi na fonte viu isso. Quem foi na fonte viu Raíza brilhar como alguns ídolos que passaram por aqui, como Pulga recentemente, como Índio, como Alex Alves, entre outros. E é importante essa vivência. E eu tenho certeza que quem assistiu sentiu-se representado como um legítimo torcedor do Bahia. Outra coisa, agora vamos falar do time, viu, Felipe? E eu espero que o torcedor compreenda essas palavras a respeito de estar mais próximo dos jogos, né? Mas falando do time, você citou algumas meninas agora há pouco, e uma delas, a Caiusca, né? E o que aconteceu que a Caiusca não é titular nesse time do Bahia ainda? Primeiro, que assim como no masculino, você vê uma rotatividade bastante do elenco. Isso serve para o nosso calendário, que é um calendário ainda inadequado da maneira que ele está desenhado hoje para o futebol feminino, e pode ser pensado com maior carinho. Nós temos as atletas, elas rodando em relação à equipe, de acordo com estratégias, adversários, potencialidades. Então, por exemplo, nesse último jogo, quem sai de titular jogando é a Gica, como centroavante. Nós precisávamos de uma atleta que tinha uma característica muito mais de referência de área, de fixar zagueiras, comparado, por exemplo, a Cássia, que foi titular na maioria dos outros jogos. Isso estrategicamente. A Caiusca já teve oportunidade de ser titular, a Caiusca já teve oportunidade de entrar. Então, a gente busca potencializar os momentos, os melhores momentos. E para entrar em campo, aquelas que estão melhores e mais afiadas para colocar em prática a estratégia necessária. Então, eu procuro não ver muito a relação titularidade. Hoje, se você for pegar do nosso elenco, de todos os atletas que nós temos disponíveis, nós levamos todas para o banco, apenas uma ainda não entrou, e aí porque teve um processo um pouco mais tardio. Então, é algo que a gente está fazendo. Eu acho que é questão de tempo, a Caiusca vem amadurecendo muito alguns elementos,
já mostrou o seu valor na final do Campeonato Baiano, a entrada dela muda o jogo, e isso é algo que a gente vai construindo junto. Nós temos muitas caiuscas, temos a Caiusca, Raíza, Vilma, Cássia, Juliana, Nalon, Chula, e a gente vai potencializar para sempre representar da melhor maneira o que o torcedor do Bahia merece. Aí você fala de Caiusca entrar e mudar o jogo. Tem uma outra também que é bastante identificada, a torcedora do Bahia de arquibancada, que é a Ayla. E acabou também capitã e tal, e acabou também perdendo recentemente aí a titularidade. Fala também sobre essa mudança no setor defensivo. E cai novamente naquilo que eu te falei. A gente, para representar o torcedor, precisa cada vez mais ter o elenco muito pronto para disputar os jogos. Então, se você for acompanhar os jogos do Brasileiro, logo na fase mais inicial, rodava na parte da zaga a Ayla, Chula e Barbosa, com grande frequência. E a gente potencializando atletas como a Nalon, que tem algumas características diferentes, dentre elas ser canhota, uma visão de jogo de médio espaço muito melhor, e aí em detrimento de outras que têm outras potencialidades. E a ideia sempre foi potencializar cada uma. Então, a Ayla não é menos capitã por não estar dentro de campo ou com a braçadeira, muito pelo contrário. Nesse jogo, você viu o quanto que ela estava lá vibrando, apoiando, as palavras dela no vestiário foram sensacionais. E aí, a pessoa se faz cada vez mais líder e capitã quando ela sabe do seu grau de importância, independente de vaidade ou de alguns pontos. Então, eu vejo a Ayla, assim como muitas outras atletas, entendendo todo esse processo. É importante que ele exista para o crescimento do todo. Faz um ciclo cada vez melhor. A Ayla, por exemplo, quando iniciou aqui no Bahia, eu via uma dificuldade em processo de construção muito maior. Os últimos 2, 3 jogos que ela faz, eles foram muito bons. E a gente vai evoluindo dentro dessa maneira. Isso tudo, junto à nossa análise do Departamento de Performance e Saúde, nós analisamos sempre as melhores escolhas para que minimizemos lesões em relação a frequências e potencializamos as ações das atletas para entregar sempre o melhor. Com relação aí às jogadoras, para eu finalizar essas dúvidas, a Yasmin, ela é lateral esquerda, foi contratada recentemente, e você tem utilizado a Ari ali pela esquerda. Explica também esse ponto aí, Felipe, por favor. Você tá estudando bem, hein? Estou gostando, isso é muito bom. Nós contratamos algumas atletas, e na nossa janela de contratação, a gente só busca uma canhota lateral, que é no caso a Yasmin, que ela faz lateral e faz zagueira também, são as duas posições. Nós trazemos com essa característica. Por quê? Porque nós tínhamos a Thaís voltando de uma lesão de LCA, nós sabíamos que ficaria pronta, e a Ariane, uma atleta com uma versatilidade muito boa, e que nós podíamos contar. Utilizei-a no Campeonato Baiano muito na lateral esquerda, na ponta também, e era essa a ideia. E como eu falei, a gente busca potencializar e desenvolver todas. A Ariane foi uma das que, na fase inicial, ela não ia para jogo, e esse era o nosso desafio, era como manter a Ariane focada, concentrada, para tirar o melhor dela. No primeiro momento é difícil, os atletas ainda têm uma dificuldade de assimilar, que não é porque você está de reserva agora, você é ruim, é um momento. Só que se potencialize e vai chegar o teu momento. A Ariane agarrou o momento dela com primor, ao ponto de que para esse jogo que passou isso aqui é novidade, ninguém sabe o que eu vou te falar, tá? Esse jogo eu queria colocá-la na ponta. A ideia era ficar com uma ponta muito mais agressiva, que era ela de um lado e Raíza do outro, com um grau de agressividade, as duas têm feito muito bem. Só que Vilma também tem executado muito boas ações, e aí dentro da estratégia eu optei por fazer dobras. E aí, só falando em relação a Yasmin, a Ariane ela é muito mais aguda, do 1 para ir para cima, então a gente opta por sair com Yasmin e a Raíza de um lado, e a Camila e a Vilma do outro, e foi excelente, a gente toda hora chegando em terço final com as duas, e foi muito bom. E todas as outras atletas, e aí agora
além de Yasmin, são atletas que a gente diariamente tenta potencializar para esse momento. Nós temos ainda mais 2 jogos para essa fase de classificação e com humildade, muita perseverança, muita dedicação, nós vamos alcançar nosso primeiro objetivo e aí temos a sequência para trabalhar, que tem mais jogos e assim a gente continuar além da Copa do Brasil que chega. Então, basicamente foi isso. A escolha da Ariane está muito relacionada ao ótimo desempenho dela, que eu poderia dizer que nas últimas 3 semanas, em treino, juntando a jogo, para mim ela tem sido a melhor atleta. Final de semana, jogo na Amazônia contra a pior defesa do campeonato, né? E você sem a Wendy expulsa no último jogo, injustamente até, né? Inclusive, o Bahia tem sido prejudicado pela arbitragem em vários jogos. Não sei se tem como o Bahia fazer algo para mudar, você pode falar disso também. Mas o que é que você pensa para esse jogo? Já para quem sabe aí, a gente em breve está comemorando essa classificação, Felipe. A gente vem estudando todos os adversários com um grau de antecedência muito alta, para que a gente fique muito antenado. Nós sabemos dos riscos das ausências, caso existissem alguns tipos de cartões. Numa infelicidade da arbitragem, a Wendy é expulsa, e aí sim é necessário fazer alguma coisa. Já começa de você dando voz a isso, eu te agradeço, porque não é o primeiro jogo, a gente acaba sendo prejudicado, e aí você fala, essa classificação talvez já pudesse ter sido concretizada se em alguns outros jogos, como por exemplo, a expulsão da Yane lá atrás no jogo do América, que a gente começa muito bem, talvez um dos melhores inícios nossos, nós não tivéssemos sido prejudicados com aquele cartão. E isso continuou, eu tive uma expulsão absurda, inclusive pela mesma bandeira que esteve nesse jogo, por muitas vezes parece-me que há uma tentativa de nos desestabilizar por algum momento, e porque algumas condutas não fazem muito sentido. Então, o Bahia tem tentado, nós já mandamos recentemente um ofício à CBF, nós vamos providenciar um outro ofício, sim, porque é importante, e aí eu vou sair um pouco da figura do Bahia, de treinador de Bahia. Futebol brasileiro. Num dia anterior ao nosso, houve, na minha ótica, um pênalti do Fluminense em cima do Grêmio, se eu não estou... Exatamente isso, que foi muito pênalti. Isso está prejudicando demais a competição, prejudicando muito. E, então é necessário fazer algo, é importante. Eu espero que cada vez mais isso, e por exemplo, como o seu canal, um canal muito forte, que ele dê força para que mais pessoas vejam e para que se faça algo, no masculino, no feminino, em tudo quanto é lugar. Está errando muito a arbitragem, comprometendo demais planejamentos e algumas ações. Então, para a competição agora, o que eu espero é tentar ajustar a ausência da Wendy com alguns outros nomes, e aí a gente volta para as suas perguntas anteriores, a importância do grupo. A Wendy tem sido muito importante em alguns outros jogos, e aí, por exemplo, é um jogo que ela não sai jogando, e uma das ações era também uma menor exposição a cartão amarelo, porque a via já estava pendurada. A gente faz algumas ações assim, e mesmo assim ela foi expulsa. Mas a gente tem a Gica, que entrou muito bem, nós temos a Cássia, que vem jogado, pode jogar lá na frente, a própria Luana, ela faz uma ação de falsa 9 que contribui, se colocar pela beirada, que a Wendy também já fez, nós temos aí Caiusca, Vilma, temos a Ari, Raíza. Então, sobre isso a gente está muito tranquila. O grupo entende sua importância e eu só reforço que cada vez mais é importante. Eu só espero que cada vez menos a arbitragem atue diretamente no resultado final. É óbvio que em algum momento vai errar, mas minimizar esses erros é importante para o espetáculo. Deixa uma mensagem para o torcedor, Felipe, já aproveito e agradeço a sua atenção e saiba que as portas do canal do PUC estão abertas para o futebol feminino, para você, meu querido Felipe Freitas, e lógico, para o Esporte Clube Bahia. Bom, de novo, muito obrigado por abrir esse canal de comunicação completamente importante. Torcida tricolor, uma torcida
que eu tenho me apaixonado cada vez mais pela maneira com que ela se envolve com o clube. Já vi coisas que eu falo assim, pô, nós temos torcedores que nos acompanham, vão em aeroportos, e nós vamos jogar longe, e aparecem em outros estados, então é uma torcida muito apaixonada e gostaríamos de contar com vocês. Você, torcedor do Bahia, nos dê esse apoio que é super importante. Seja, e lógico, para Amazonas é muito distante, mas eu tenho certeza que há aí um torcedor apaixonado lá que vai comparecer, mas principalmente o nosso jogo contra o Juventude, apareça, nos apoie, se tudo der muito certo, a gente continuar trabalhando, que eu acredito que vai dar, vamos para a próxima fase, e aí vamos encher nossa casa, vamos torcer, vamos vibrar, porque não vai faltar entrega, não vai faltar doação, e vocês vão se sentir cada vez mais representados. Nos apoiem cada vez mais. E muito obrigado por tudo que vocês já têm feito ao longo de toda essa passagem. É uma torcida que tem nos ajudado muito. Valeu. Aí, meu querido Felipe Freitas, técnico do Esporte Clube Bahia, do time feminino do Esporte Clube Bahia, que consiga essa classificação para a próxima fase. Você que está nos acompanhando, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e bora Bahia. Vamos nessa, porque onde tem Bahia, tem canal do Pulco. Tchau, tchau.